Aí para o nosso canal muitas perguntas, muitas questões, mas a primeira pergunta que eu lhe faço, prefeito, é em relação ao passado 2 anos e 8 meses da sua administração. Gostaria de saber do senhor, né, em relação a uma análise, né, desse tempo todo aí. Gostaria que o senhor fizesse uma análise do que foi feito diante das propostas colocadas aí durante a campanha, né, eleitoral. Vinha, a gente tem que destacar primeiro a reestruturação que foi feita na cidade nesses primeiros anos, né? A gente assumiu uma cidade completamente endividada, desestruturada, com uma capacidade de investimento em políticas públicas praticamente zero, né? A cidade devia mais de 5 bilhões de reais e hoje a gente tem muito orgulho de comemorar, sim, sabendo que tem um monte de desafio pela frente, ainda falta muita coisa a ser feita, mas a gente conseguiu reduzir essas dívidas em 80%, então hoje a cidade deve pouco mais de 1 bilhão de reais, né? E isso fez com que ela recuperasse, retomasse essa capacidade de investir em infraestrutura, em saneamento, em saúde, em educação, em todas as áreas importantes de política pública. E dá para ver na cidade, né? Tem obra, tem intervenção, tem ações, tem programas em todas as regiões de Santo André. Não tem nenhum bairro da cidade que não tenha recebido pelo menos um tipo de atividade ou de intervenção, seja ela física ou a intervenção de programas que chegaram até lá para melhorar a vida das pessoas. Então, é claro que a gente tem consciência de que falta um bom caminho ainda para a gente ter uma Santo André melhor, mais próxima daquilo que todos nós desejamos, mas nós evoluímos muito nesses 2 anos e 8 meses. E uma outra coisa importante que você salientou com relação ao plano de governo. Pode parecer até uma novidade, mas tudo que a gente está fazendo nada mais é do que está lá no nosso plano. Nós estamos cumprindo aquilo que a gente combinou com a população. E o que a gente vai querer é que a população confira isso. Pegue lá, quem tem em casa, pega o nosso plano de governo que foi distribuído na campanha e vá lá ticando assunto por assunto em todas as áreas e verifique aquilo que está sendo feito, aquilo que foi cumprido já. Muita coisa já foi entregue, né? Pode parecer estranho um político falar isso, né? Porque as pessoas não confiam hoje mais em político, né? Infelizmente, os maus exemplos acabaram prevalecendo. Mas o que a gente tem feito aqui, um trabalho transparente, um trabalho de olho no olho, conversando com as pessoas e cumprindo aquilo que a gente combinou. Nada além disso. Apesar das dificuldades, a gente sabia, né, que a cidade estava numa situação ruim, não esperávamos que fosse tão ruim, né? 5 bilhões de reais. Eu tenho uma brincadeira que a gente faz, mas é séria. Cada andreense que nascia devendo 5 mil reais já. Porque era um passivo impagável para a cidade. E a gente conseguiu, com um novo modelo de gestão, enxugando gastos, vendemos veículos oficiais, acabamos com privilégios, regalias, celular corporativo, extinguimos tudo isso e hoje a cidade respira já novos ares. Bom, prefeito, na verdade o senhor assumiu aqui a administração pública e agora eu gostaria de pautar alguns itens, né, pertinentes às secretarias aqui. Claro. No caso da saúde, como todos nós acompanhamos, né, o senhor assumiu a prefeitura e logo em seguida fez o fechamento de 7 unidades de saúde com a proposta de melhorias, né, dentro do quadro Quali Saúde. E, logicamente, essas unidades foram entregues dentro do cronograma, nós acompanhamos, né? A questão é a seguinte, o atendimento está sendo atendido com eficiência na demanda, ou seja, essas unidades foram entregues e hoje a população tem um atendimento à altura dentro dessa proposta? Melhorou muito, Vinha. Claro que ainda não é o ideal. Agora, nós estávamos numa situação na saúde de calamidade pública. As unidades que a gente teve que fechar, uma tinha pulga no telhado, uma tinha caído o teto em cima de paciente, no caso lá da UPA Bangu, tinha caído o teto, né? Campestre com pulga no telhado, a outra sem laudo da vigilância sanitária. Você imagina uma unidade de saúde de uma cidade como Santo André não ter laudo da vigilância por falta de higiene, né? Que a construção não permitia mais que a unidade fosse, que a higiene fosse praticada da forma correta. Então, nós realmente fechamos, foi difícil, porque as pessoas no começo não entenderam, é claro que as pessoas queriam que melhorasse, mas elas achavam que a gente não ia reabrir, né? E a gente já devolveu 15 novos equipamentos de saúde, agora o último foi o Reabilita,
para pessoas com deficiência, um grande centro de referência para pessoas com deficiência na nossa cidade, né? E as unidades estão evoluindo. É claro que o início, as pessoas elas acabam vendo a parte física, os prédios bonitos, mas tem um outro trabalho que está sendo feito que não é do dia para a noite: informatização, organização de cadastro, toda a mudança do fluxo dentro do posto de saúde, qualificação do atendimento. Não é fácil treinar o atendente, a enfermeira, tudo isso está sendo feito e os níveis estão melhorando sim. Nós temos hoje, por exemplo, na UPA Perimetral, é uma unidade praticamente de excelência. A gente teve 82% de atendimento lá, considerado bom e ótimo, e a gente tem medido isso. Na UPA Bangu, também a gente tem uma ótima avaliação. Eu estou falando das UPAs porque foi por onde a gente começou, no tratamento de urgência e emergência. E agora, Alvinha, a gente está investindo na atenção básica, nas unidades de bairro. Né? Por que começou pela urgência e emergência? Porque é onde morria gente. Se a cidade não tem, né, uma rede de urgência e emergência aparelhada, a gente perde vida. Porque geralmente quem chega na UPA, né, ou quem chega no equipamento desse, sofreu acidente ou está infartado. Né? Não é uma consulta de rotina. Nas UBSs não, já na UBS, o Programa de Saúde da Família, já tem uma outra característica, o próprio nome diz, é atenção básica. Na urgência e emergência as pessoas já estão ali num quadro muitas vezes grave. Então, nós começamos por aí, melhorou muito, a UPA Jardim Santo André também, temos um bom índice de aprovação, mas esse trabalho não para mais. Né? Pelo menos enquanto eu estiver à frente da gestão, esse trabalho de qualificação da saúde não para mais. Teremos mais unidades entregues esse ano, outras 10 ano que vem, Jardim Carla, Parque Miami, a UPA da Vila Luzito, PA, está em obra, você acompanhou, né? É um próximo equipamento que vai virar uma UPA Porte 3, que é fundamental para a nossa cidade. Então, para responder a sua pergunta, está no nível que você gostaria? Ainda não. Pode melhorar o atendimento? Pode, mas já melhorou muito. Né? Se a gente comparar com os últimos 4 anos, é uma goleada. Se a gente comparar até com os últimos 10 anos, eu garanto a cada morador de Santo André que o atendimento de saúde está melhor, mas a gente ainda precisa melhorar mais e vamos continuar trabalhando para isso. Sim, em relação ao atendimento do fila zero, né? Por exemplo, a gente sabe que o atendimento de emergência, de urgência, ele tem aí, logicamente, sido feito de uma forma condizente, né? Nas unidades que foram reformadas, mas também tem a relação daquele paciente que necessita de um exame mais complexo ou de uma intervenção que seja mais complexa. Né? Então a gente tem recebido aqui no canal RN algumas reclamações nesse sentido, inclusive lá do próprio CHM também, de atendimento do CHM. O senhor tem conhecimento disso? Não? Pontualmente acontece, mas aqui fica até um alerta. A maioria das reclamações que a gente recebe, nós tem a ouvidoria da saúde. A guia do exame nem no hospital está. Então, um dos nossos desafios, que é com a informatização, Vinha, você imagina em 2019, uma cidade como a nossa, com 700 mil habitantes, que quer controlar, ou pelo menos queria controlar a saúde e organizar no papel, em planilha de Excel, com todo respeito. Não dá, é impossível. Né? A gente faz mais de 1 milhão de procedimentos por mês em Santo André, somando tudo. Como é que vai controlar isso no papel? Agora a gente informatizou, já tem uma central de regulação e muitas dessas pessoas que reclamam, a guia de exame nem está no sistema. Então, para nós, nem aparece essa pessoa como se ela está na fila, ela simplesmente não existe no sistema. Né? A partir do momento que essa guia entra, eu garanto a vocês, nenhum exame e nenhuma consulta de especialidades demora mais do que 30 dias hoje, se já estiver na rede. O problema é que a pessoa leva a guia para casa, perde a guia, não deixa a guia, não entra da forma correta. Né? Nós fizemos mais de 120 mil exames laboratoriais e demais para zerar a fila. Através do Saúde Fila Zero foram 38 mil atendimentos. Né? E hoje a gente chegou nesse patamar. 90% dos exames de imagem ou exame laboratorial não demora mais do que 30 dias na cidade. Agora precisa ir pelo caminho certo. A gente, para fechar esse processo todo de melhoria, nós estamos perto disso. A gente está comprando, inclusive, 600 computadores para informatizar toda a rede. A questão de equipamento também a gente está atualizando. Porque o que a gente quer é cadastrar todo morador de Santo André, né, para que ele tenha um cadastro
e a partir daí ele esteja no sistema e só use um sistema único para que ele entre nessa fila. Aí a gente consegue ter o diagnóstico, né? A grande maioria, vou dar um número aqui, mas que é de rede social, mas que também é um parâmetro. 80% das reclamações que a gente recebe pela rede social, pela ouvidoria, as pessoas nem na fila estavam, formalmente. Elas acham que estão, porque o médico vai e encaminha, mas o documento não chegou, ou ela levou a guia para casa, ou deixou a guia em algum lugar parado, e aí não tem como a gente verificar. Como que a gente vai resolver isso? Informatização, tecnologia, e isso a gente tem feito. Isso está previsto até quando? Até dezembro é o nosso prazo. O sistema está 100% funcionando até o mês de dezembro. Bom, prefeito, tem algumas perguntas aqui. O senhor Ideraldo, professor universitário e engenheiro, pergunta: por que o imposto de ISS passou de 3% para 5% aqui em Santo André? Essa pergunta não faz nenhum sentido. Pelo contrário, o ISS é um imposto, primeiro que ele é regulado por uma legislação federal, que vai de 2% a 5%, dependendo da atividade. Tem atividade em Santo André que é 5%, tem atividade que é 4%, tem atividade que é 3%, tem atividade que é 2%. Na nossa gestão, as únicas mudanças de ISS foi de redução. Inclusive a TIM veio para cá porque nós reduzimos de 5% para 2%, a TIM saiu do Rio de Janeiro e veio para Santo André. A CVC, a mesma coisa, gera mais de 3 mil empregos hoje na cidade, graças à redução. Então, alguma categoria específica pode ser 5% mesmo. Em todas as cidades são assim. Mas dentro desse teto, esse teto é regulado pelo governo federal e não houve aumento de alíquota na nossa gestão. E ele pergunta também, prefeito, em relação ao IPTU, né? Logicamente, como todos acompanharam, né? Teve aquele aumento do IPTU, em seguida ele foi suspenso o aumento, né? E hoje o que acontece todo ano é o reajuste do IPTU. Inflacionário, exatamente. Mas o projeto de lei ele se mantém, né? Ele tem que ter um novo projeto da planta genérica. O senhor pretende mudar isso? Não? Então, Vian, primeiro que não teve aumento do IPTU. É claro que a mudança da planta genérica acabou resultando num imposto maior. Mas a alíquota do IPTU não foi alterada, né? É que o que a gente pretendeu fazer foi a atualização dos valores dos imóveis na cidade, que em grandes trechos estão desatualizados. Como a gente está fazendo isso agora? De maneira gradativa. Qual foi o problema? Ter feito de uma vez. E a gente assume, não tem nenhum problema com relação a isso. A gente acerta muito mais do que erra. Mas nós não temos compromisso com o erro. Não foi feito da forma correta. E às vezes quando você erra na dose do remédio, ao invés do remédio curar a doença, ele mata o paciente, né? E foi o que aconteceu. A dose foi exagerada. E agora a gente tem feito paulatinamente. Tanto que você vê que não tem mais o assunto IPTU, porque as pessoas sabem o quanto vale o imóvel que ela mora, o que ela trabalha, e sabem o que é justo e o que é injusto. Agora, fazer de uma vez, ainda mais no meio de uma recessão econômica que a gente estava atravessando, realmente a gente verificou que foi exagerado e fizemos o recuo. Agora, não há nenhum problema com relação a isso. Isso tem sido feito de maneira gradativa e o FPM tem sido atualizado conforme a inflação. Na minha gestão aqui, não vai mais ter da forma que foi feito originalmente, sem esquecer que é preciso fazer em 10 anos, né, esticando isso um pouquinho por ano, até que o imóvel chegue no valor que seja real, mais próximo do real. Não dá para hoje, por exemplo, um apartamento que custa R$1 milhão, quando você pega o carnê de IPTU, ele está lá avaliado como 200 mil. Isso também não é justo com a cidade, né? Agora, não precisa fazer essa atualização de uma vez. Isso tem sido feito, tem sido reposto paulatinamente e as pessoas estão compreendendo. Bom, outra questão também, nós recebemos aqui algumas perguntas de alguns taxistas. No caso do seu Nelson, ele pergunta: Paulo Serra, como irá ficar a situação do Uber aqui na cidade? Terá uma regulamentação? Olha, nós estamos buscando, na verdade, nós estamos aguardando o governo federal. Essa regulamentação das cidades, Vinha, em várias cidades que fizeram, na justiça, os motoristas de aplicativo derrubaram. Eu acredito que tem que ter um mercado mais equilibrado. Eu defendo os taxistas, entendo os taxistas, né? Houve aí uma vinda de um novo recurso que não existia há 3, 4 anos atrás. É novo, é novidade no mundo inteiro, não é só no Brasil, é um fenômeno novo. E precisa ter lei para adequar, para deixar pelo menos em condição de igualdade, né? Já que são serviços parecidos. Mas a gente está aguardando a deliberação do próprio governo federal para que o município não incorra em nenhuma ilegalidade.
As cidades que tentaram fazer por conta própria, até hoje não surtiu nenhum efeito, nem para os taxistas, nem para os motoristas de aplicativo. O que eu defendo é o emprego, a competitividade e o mercado se regular. Se a gente conseguir colocar isso no papel, a gente faz uma lei e manda para a Câmara. Falar em emprego, prefeito, dentro do contexto de desenvolvimento, né, aqui da cidade, econômico, o senhor tem uma secretaria específica para isso, o que está sendo feito para gerar emprego aqui no município de Santo André? A gente sabe que o Brasil vive desemprego, uma recessão, isso é nacional, mas cada município tem autonomia também para poder trazer uma melhoria dentro desse contexto aí da requalificação e também do emprego, né? O que vocês estão fazendo a respeito disso? É verdade, nós temos duas frentes principais. Primeiro, tornar Santo André mais competitivo. E a gente fez isso reduzindo o tributo, com a lei de estímulos que está lá na Câmara, né, que incentiva o investimento em Santo André através de crédito tributário. Então, o que a empresa pagaria mais de imposto a partir do investimento, a gente retorna para ela como crédito tributário para ela poder compensar outros impostos, né? Desburocratizando, eu vou daqui a pouco anunciar mais uma etapa, daqui a poucos minutos aqui, mais uma etapa de um processo de desburocratização. Hoje, para abrir uma empresa em Santo André, quando nós chegamos na prefeitura, eram 180 dias, 6 meses. Hoje, 7 dias. Então, nós reduzimos o tempo, desburocratizamos. O sistema hoje, praticamente todo você faz pela internet, está quase todo digital, né, o que facilita a vida do empresário. Então, isso foi na área da competitividade, né, que a gente conseguiu deixar Santo André mais competitiva, e isso gerou bons resultados. Segundo o CAGED, Santo André foi a cidade que nesses 2 últimos anos gerou mais emprego de toda a região metropolitana de São Paulo. Nós somos líderes em geração de emprego, né? A gente está trabalhando a qualidade do emprego, mas em serviço, comércio, esse tipo de construção civil que está puxando o nosso gráfico para cima, Santo André é a recordista. Foi a cidade que mais gerou vagas em números absolutos de toda a região metropolitana. E a outra parte desse trabalho que é feito pela Secretaria, em parceria com o trabalho que a Ana Carolina faz de forma voluntária no Núcleo de Inovação Social, é a qualificação. Nós já formamos mais de 3.000 pessoas, né, que dentro da demanda da cidade. Então, te dar um exemplo aqui para as pessoas que estão em casa entender. Santo André virou um polo gastronômico. Nós recebemos grandes grupos de restaurante, de sanduíche, hambúrguer, e das mais variadas tipos de alimentação. E aí criou uma demanda para barman, para garçom, para atendente de restaurante. Nós trouxemos uma carreta aqui do governo do estado e tivemos aqui mais de 900 inscrições para a pessoa se capacitar nesse ramo que está contratando. Agora, final do ano, o que o comércio faz? Os shoppings vendem mais. Santo André tem grandes shoppings. Então, vendedor de loja, estoquista, né? Então, conforme a demanda, a gente tem capacitado a nossa gente, né, no Núcleo de Inovação Cabeleireiro, que teve um boom aí dessas barbearias também, né? A gente teve mais de 50 na cidade que abriram em 3 meses, né? Então tem barbearia em todo lugar, periferia, centro, todo lugar da cidade tem. A gente capacitou também através do Fundo Social. Então, essas duas frentes, tornar Santo André mais competitiva e também capacitar essa mão de obra nesse trabalho mais técnico. Não é curso superior, não é isso. É curso rápido, direto, ligado à demanda que a cidade hoje necessita. Agora, numa próxima fase, com o parque tecnológico, a gente vai passar para capacitação de mão de obra com nível superior. Aí a parceria com as universidades, com o Instituto Mauá, com a Universidade Federal, com a FATEC. Essa é uma parceria que demanda mais tempo, até pela complexidade. Aí já são cursos de 2, de 3 anos, até 4 anos, para a gente ter uma mão de obra cada vez melhor. Bom, prefeito, falando em bairros, a gente tem recebido muita reclamação de moradores do Clube de Campo e Represa. Segundo esses moradores, eles estão assim esquecidos, entre aspas, né, pela administração. Eles estão pedindo mais atenção naquelas localidades. Então, Clube de Campo, Represa, em relação à zeladoria, em questão de infraestrutura e segurança. Eles têm razão. Eles não estão esquecidos pela nossa gestão. Nossa gestão tem um planejamento. Eles estão esquecidos há mais de 10 anos. Isso que é a verdade. As ruas que estão lá de terra não são de hoje, né? Se ninguém entrou com asfalto lá, não é culpa só nossa que estamos há 2 anos e 8 meses. E eu dou razão para eles. E o que a gente tem feito, a gente precisava resolver a questão da Sabesp. Por quê? O Clube de Campo
mais de 30 quilômetros de rede vai ter que ser feita lá naquela região. A gente começa agora no final de outubro. Então não dava para a gente levar a infraestrutura, porque depois ia ter que quebrar essa infraestrutura para as casas que ainda dependem de caminhão-pipa, né? Com o início desse processo com a Sabesp, a gente já chegou em várias regiões da cidade, inclusive já chegamos no Recreio, lá no Parque Miami, já está a obra lá na Estrada do Pedroso sendo feita, e a próxima fase é o clube de campo, né? Por quê? A Sabesp passando a rede, aí a gente pode entrar com asfalto, com iluminação, com a infraestrutura que o bairro merece e necessita. Mas a gente não podia jogar dinheiro fora. Imagina fazer o asfalto, depois ter que quebrar o asfalto para a Sabesp passar a rede, né? Então, a gente entende, lamento, porque é muito tempo de espera e os moradores têm razão de reclamar, de ficarem muitas vezes revoltados. A gente recebe também aqui. Eu vivo na cidade, Vinha. Eu não sou prefeito de gabinete. Eu ando a cidade, eu falo com as pessoas. A gente sabe dos problemas que a cidade ainda tem. Mas tem muito planejamento e dedicação para resolver esses problemas. E no caso do clube de campo, eu garanto que até o meio do ano que vem, a gente já vai ter um clube de campo totalmente diferente. Não é do dia para a noite, não é num passe de mágica que faz, mas as coisas estão planejadas e estão acontecendo. Bom, também, prefeito, em relação, nós estamos em outubro, chegando a época de chuvas, né? E as pessoas estão preocupadas em relação às enchentes. Nós temos áreas de risco, como o Bom Pastor, Avenida dos Estados, né? E, enfim, outras partes aqui, o Tinga também. O que está sendo feito de fato para poder amenizar o sofrimento dessas pessoas em relação às enchentes? Primeiro, o que a gente tem que fazer é falar a verdade. Primeira coisa, né? Não adianta a gente vir aqui e dizer, resolvemos tudo, não vai ter enchente. Infelizmente, esse problema da enchente também se acumula, pelo menos na última década. Pouquíssima coisa foi feita e obra anti-enchente, pelo menos de macro-drenagem, que a gente chama as grandes obras, demora, né? Precisa, primeiro, ir atrás do recurso. Só o piscinão para resolver lá Vila América, Perimetral, Tamanduateí, Guarará, são 38 milhões de dólares. Piscinão. O Jabuticabal são outros 300 milhões de reais que o governador liberou. Então, sim, as obras macro estão andando, né? Tanto o piscinão, que é o novo Parque da Juventude com o piscinão embaixo, quanto o piscinão Jabuticabal, que o governador já emitiu, inclusive, o decreto de utilidade pública para desapropriar. Essas duas obras já vão resolver o problema da Avenida dos Estados e daquela parte da Vila Pires, Vila América, que é um outro problema crônico de Santo André. A gente já tira daí, né, dois problemas bastante significativos. Bom Pastor, ali já tem um piscinão, onde a gente está investindo na prevenção. Então os bueiros estão mais limpos, a cidade está mais limpa, o Moeda Verde, que troca reciclável por alimento, está tirando o lixo das ruas. É nítido que a cidade está mais limpa do que estava há 4 anos atrás, né? Ou há 2 anos atrás. Não tem jeito, né? Isso não sou eu que estou dizendo. As pessoas que vivem em Santo André que falam, olha, prefeito, está melhorando, está no caminho certo, né? Então, a gente acredita que a somatória desses fatores, a gente vai conseguir minimizar esses impactos negativos. Agora, a chuva que ocorreu em março desse ano foi a maior chuva dos últimos 20 anos, né? As pessoas, isso também não sou eu que estou dizendo, as pessoas se assustaram, viu? Eu rodei a madrugada inteira com a minha esposa, logo depois da chuva, das 3 da manhã às 6 da manhã, que foi em março, um domingo depois do carnaval, né? E eu nunca vi aquele tipo de estrago na cidade, e olha que eu tô na vida pública há 15 anos, mas eu moro em Santo André há 45. Eu nunca tinha visto nada parecido. E falando com as pessoas que sofreram os seus prejuízos, né, os seus desgastes, elas não estavam revoltadas só com a questão de ter perdido tudo. Claro que isso revolta. Mas era uma coisa muito mais de surpresa, né? No sentido de, olha, prefeito, nós nunca vimos isso em Santo André, né? Porque foi muita água num curto espaço de tempo, né? Que alagou, e a nossa cidade, até pela prevenção que a gente fez, a água escorreu rápido, pelo menos isso, né? A chuva parou ali por volta da 1h30, 2h30 da manhã, a cidade já não tinha mais água. A gente viu outros locais da região metropolitana que a água ficou 2, 3 dias lá acumulada, né? Então, não que isso resolva alguma coisa, mas é efeito e resultado de um trabalho de prevenção que está sendo feito. Agora, sem enganar as pessoas, esse problema ele só vai ser resolvido com as grandes obras que estão em andamento, e não é para o próximo verão.
né? Nesse próximo verão a gente vai estar lá junto, se tiver algum problema a gente vai ajudar, como a gente ajudou. A gente indenizou mais de 700 famílias devolvendo o dinheiro do IPTU, nós devolvemos o dinheiro do IPTU. Essas famílias que pagaram e que tiveram prejuízo, tem um crédito lá na conta do dinheiro do IPTU que elas pagaram, que a gente devolveu. Isso é para minimizar. Às vezes a pessoa perdeu a geladeira, perdeu o fogão, perdeu o sofá. Poxa, aí pega esse dinheiro que tinha pago de IPTU, consegue repor ali o eletrodoméstico, aquela coisa, minimiza. Mas é dessa forma que a gente vai agir enquanto essas obras grandes ainda não conseguirem surtir efeito. Em relação ao centro de Santo André, centro de Santo André também ali, a parte ali do Isoto do Forte, Praça do Isoto Forte, também a parte da CPTM, enche de vazar. Tem alguma proposta, algum projeto naquela área? Essa área, Alvinho, foi feito um trabalho de drenagem ainda na época do prefeito Celso Daniel. Ela encheu nessa chuva recorde de março. Na chuva de novembro, que havia sido uma outra, que a gente achava, que a chuva de novembro teve 82 milímetros. A gente achou que era o máximo que poderia acontecer, porque tinha sido o máximo dos últimos 10 anos. E em março foram 160, o dobro, né? E em novembro não encheu o centro. Por quê? Porque tem uma capacidade de absorção, né, importante. O trilho da CPTM é um outro problema, e aí a gente não pode nem atuar, porque aí é de responsabilidade exclusiva do governo do estado. Mas com relação ao centro da cidade, essa chuva realmente pegou todo mundo de surpresa, mas a capacidade que o centro tem do piscinão... Então, ao CRAISA, né, dessa nova proposta, o projeto aí de inovação, o mercadão que está vindo aí, enfim, gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso também. O CRAISA faz parte do nosso novo modelo de gestão, no sentido de fazer a concessão para a iniciativa privada de atividades que não são características inerentes do poder público. Então, o poder público tem que cuidar de saúde, tem que cuidar de habitação, tem que cuidar de educação, né, de desenvolvimento e geração de emprego. Agora, o poder público não precisa ter a sua companhia de abastecimento, não precisa ter a empresa funerária, né, não precisa fazer a sua coleta de lixo. Né, tudo isso, a gente tem a iniciativa privada que é especializada no serviço e que pode fazer com uma melhor qualidade. E o CRAS é isso. Né, a gente fez um projeto, tem uma área pública enorme ali, você conhece, bem localizado, né? E a partir dali a gente está fazendo uma concessão daquele espaço. Em troca dessa concessão vão ser construídos equipamentos, mantendo o nosso CEAGESP aqui regional, o CEAS ABC, como é chamado, e qualificando o espaço, tendo um mercado municipal, tendo outros serviços que podem ser atribuídos ali. É um novo centro, na verdade, logístico, na Avenida do Estado, num espaço tão importante. O poder público tem recurso para investir desse tamanho? Não tem. Então, em troca dessa concessão, a iniciativa privada investe e aí ela pode colher os frutos durante os 30, 35 anos da concessão. Da mesma forma, nós estamos fazendo com o serviço funerário, nós vamos fazer com o lixo, com o PPP, que a gente acaba desobrigando o gasto público, aliviando o gasto público e fazendo com que o serviço seja prestado com uma qualidade melhor. Bom, prefeito, estamos encerrando essa entrevista, eu agradeço muito. Gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, Vinha, e em especial morador de Santo André, dizer que é uma alegria, um orgulho muito grande a gente poder estar à frente da prefeitura nesse processo de mudança mesmo da cidade, do modelo de gestão. E a boa notícia é que esse modelo funciona, gente. Talvez a gente ainda não chegou no seu bairro, ainda não chegou na sua região da forma que você mesmo esperava ou gostaria, mas eu posso garantir a vocês, como andreense de nascimento, de coração, pai de uma andreense, casado com uma andreense, filho de um andreense, posso garantir a vocês que esse modelo de gestão está fazendo uma mudança na cidade e em todas as áreas nós estamos evoluindo. Né? E agora, com o passar do tempo, a gente de forma mais intensa vai percebendo e colhendo os frutos de tudo que foi plantado nesses 2 anos, que mudaram e já estão mudando a cara de Santo André. Por isso queria agradecer a confiança, a compreensão das pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam desconfiadas com a classe política e nós estamos aqui de cara limpa, sempre de peito aberto para dialogar com todos, porque a gente acredita nessa cidade e sabe que ela está no caminho certo novamente. Bom, eu agradeço, esteve aqui comigo hoje.